Irmão, Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consentia em ordenança, para criar em si mesmo dois em um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo eles, evangelizou a paz a vós que estava longe, aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família do Eterno. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, O qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. na qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Santo Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor me deu aqui, meu Pai, para eu ler e falar somente o que vem do Senhor. O Senhor já me fez entender aqui, mas tudo vai vir, a interpretação vai vir do Senhor. Amém. Irmãos, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Essa parede, irmão, Paulo fala, essa parede refere-se à parede de divisão do templo. Na época, existia uma parede de separação. E muitos aqui podem estar pensando que esta parede se vem de mandamentos. Por quê? Olha o que está escrito aqui no verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E que Paulo fala de divisão. E muitos falam, muitos profetas às vezes colocam isso como mandamentos para hoje, que não podemos seguir. Mandamento de roupa, mandamento de cabelo, mandamento de que não precisamos mais andar com a roupa decente. Então, eles fazem uma lavagem cerebral. O que ocorre? Quando fala aqui, que o apóstolo Paulo fala, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo um novo povo, um novo homem, fazendo a paz. Aqui o apóstolo Paulo fala que quando o Messias morreu, ele tirou essa parede de separação. Por quê? Essa parede era um muro que existia em Jerusalém, que separava o povo do templo. Alguns não podiam entrar.
Os estrangeiros não podiam entrar. Então essa parede fazia a separação entre os gentios e os judeus. Era uma parede. Os gentios não podiam entrar até certa parte do templo. Paulo está falando aqui da parede de separação, divisão entre os homens. Então, meus irmãos, olha o que acontece. Lembra a outra pregação? Você sabe o que está acontecendo hoje que Deus me deu? O nosso adversário, ele instalou uma parede de separação nas igrejas. Um espírito faccioso. Ele instalou esta parede. Mas ele está dividindo as pessoas que estão dentro das igrejas? Não. Ele está dividindo as igrejas. Uma separação de igrejas. Estou falando aqui de templo. Mas, irmão, as igrejas somos nós. Então, ele está dividindo o corpo de Cristo, que somos nós. E Paulo aqui fala, esta lei, esses mandamentos era para dividir o povo. Esses mandamentos que Paulo fala. E no verso 16 ele fala, pela cruz reconciliar ambos com Deus. Porque o Messias, quando foi para a cruz, ele tirou essa parede de separação. Essa que separava os judeus dos gentios. Essa era a parede de separação. Era um mandamento, mas mandamento de homens, que separavam. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós, que através longe e aos que estavam perto. Que estavais longe e aos que estavam perto. Ou seja, tirou a parede, o que estava perto não podia entrar, passou a entrar no templo. E é assim que está acontecendo. Está havendo uma divisão. Satanás está colocando uma parede de separação entre o homem e Deus. Mas qual o objetivo dessa parede? A ideia e o objetivo dessa parede é separar o homem da sã doutrina. Divisão. Sã doutrina. Divisão. Fazer uma retaliação. E com isso, ele vai ganhando tempo. Porque ele está dividindo o corpo de Cristo. Então, o que acontece? O Eterno já está dando uma visão para os seus servos para anunciar essas coisas. Porque nós já estamos percebendo que há uma divisão, há uma parede de separação entre a doutrina, a sã doutrina e Deus, e o Eterno. Então, essa divisão vem de parede, mandamentos, foi quebrado esse mandamento. Essa parede de divisão foi tirada. Por isso, irmão, que eu falo aqui, as mensagens do Eterno, a mensagem do Messias, que não são lidas em outro tempo, não são pregadas, aqui vai ser. Por quê? Porque nós não estamos aqui vendendo a palavra. Não estamos vendendo a palavra. Nós estamos transmitindo a palavra. Paulo cobrava para pregar? Não. Paulo não cobrava. E ele foi chamado de ladrão quando ele começou a pegar as ofertas das igrejas maiores e levando para as menores, para ajudar as menores. É o que nós aqui
Eu e a irmã, nós já conversamos. Vamos pegar uma ajuda e levar lá para o Rio, para uma igrejinha que abriu lá. Era isso, é isso que nós temos que fazer. Ah, irmão, mas não é para dar o dízimo? Não, não tem nada a ver. O dízimo pode ser dado, não pode ser obrigado, obrigar. Se você não der o dízimo, o gafanhoto vai na sua casa, vai destruir tudo. Vai comer sua... Nada a ver. Nada a ver. Então, você está embaixo de maldição, vai ficar embaixo de maldição. Nada, tem nada a ver. E essa parede foi derrubada, está sendo derrubada, essa parede. E agora somos todo um só povo do Eterno. Não pode mais ter divisão. Amém?